No nosso calendário do Advento de hoje, eu quero falar sobre uma palavra. A palavra é cantinho. Eu estou no meu cantinho, no lugar da casa em que eu escolhi para ficar quieto, no lugar da casa que eu escolhi para ficar em silêncio, no lugar da casa que eu escolhi para pensar ou simplesmente ficar sem pensar. Por que isso? Porque nós precisamos, nossa mente parece que precisa de lugares. Por exemplo, uma igreja não é o lugar onde que Deus está. Deus está em todo lugar, mas nós precisamos de um lugar, um cantinho, para ficar na presença de Deus. Deus não está nos lugares tidos como sagrados. Deus está em todo lugar. Ter um cantinho é importante. Jesus usava muito o cantinho dele. Lembra, por exemplo, naquele texto que diz assim: e ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar e atravessou a noite em oração. Jesus foi para um cantinho. Ele precisava ter aquele momento só dele. E ele passou a noite no cantinho dele. Aliás, não é o único lugar que nós encontramos Jesus num cantinho. Tem um outro lugar. Em Lucas capítulo 5, por exemplo, diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus dava um valor incrível para o cantinho, para o tempo só dele, para o tempo de ele e Deus. E naquele silêncio é que a voz interna de Jesus acontecia. Por exemplo, antes de escolher os 12 discípulos, Jesus passou a noite no cantinho, porque no outro dia tinha uma decisão importante. E no outro dia, ele escolheu os 12. Em outro lugar na Bíblia, lemos assim: certa vez Jesus estava orando em particular. Mas tem um dos últimos cantinhos que Jesus foi, que ele é profundamente interessante. O texto diz assim: Jesus saiu então, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos seguiram também com ele. Quando chegou, Jesus disse: orai para que não caís em tentação. Depois Jesus afastou-se deles à distância de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, começou a orar dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Um dos cantinhos mais difíceis de Jesus. Nesse tempo de Advento, assim como o resto do ano, considero importante ter um cantinho para ficar a sós, ou para ouvir o silêncio, ou para ouvir uma música, mas estar no cantinho. A dica do nosso calendário de hoje: arrume o seu cantinho e arrume um tempo para ficar no cantinho. Vai ser muito bom. Amanhã, mais uma dica do calendário de Advento. Até lá!